Deve ser bastante desafiador, porque existe uma expectativa da sociedade muito grande em relação a isso, né, Thiago? E você acha que existe muita dificuldade ainda técnica a ser superada? Ou como é que está essa questão assim, da evolução das técnicas reprodutivas, no sentido de androgenização? A gente sabe que, por exemplo, um paciente, uma mulher trans, ela pode sofrer um bloqueio hormonal ao longo da vida toda e, de repente, ela quer ter um filho, ela precisa do gameta, ela não tem mais aquele gameta, né, porque houve um bloqueio da testosterona na produção testicular de espermatozoides. E como é que é para voltar a produzir gameta? Como são essas técnicas hoje? É difícil que reprodução assistida ainda é um tratamento que pouquíssimos serviços do SUS oferecem, né? Então, sei que aqui em Ribeirão tem parcialmente, no HC de São Paulo tem, em Brasília tem, em Porto Alegre também. Então, são serviços bem pontuais. Então, acesso ao sistema de saúde pública é difícil porque é um tratamento caro. Também não é um tratamento coberto pela ANS, então os planos de saúde também não cobrem nenhum tipo de tratamento de reprodução assistida ainda. Então é um tratamento que é particular. Então a primeira dificuldade começa aí, no acesso financeiro, né? Então as pessoas trans que precisam disso precisariam primariamente antes de iniciar o processo de afirmação de gênero. Então, uma mulher trans que se decide fazer medidas corporais de afirmação de gênero como o uso de hormônios, vai ter um bloqueio de testosterona e vai cessar a produção do espermatozoide. Antes disso, ela deveria congelar algumas amostras de sêmen normais. Sim. E aí o tempo de congelamento dessa amostra é infinito. Podia ficar congelado por anos e anos e em algum momento, se de repente ela quisesse entrar numa questão de formar família, teria essa amostra garantida. Mas ela não tem acesso, porque no SUS isso não é oferecido. Inviável pelo custo, né? Isso é inviável. Então, de antemão, essa população acaba sendo mais vulnerável, então a maioria não tem... Assim, é claro que eu atendo diversos pacientes em diversas classes sociais diferentes, mas, de uma maneira geral, é uma população que tem uma história de vulnerabilidade, de dificuldade de acesso a emprego. Então, é uma população que, se eu pensar assim, em maioria, vai ter um pouco mais de dificuldade financeira. Então, precisa ou ter dinheiro para financiar isso, né? E o congelamento de sêmen nem tanto, mas para o homem trans que vai iniciar a testosterona, e aí o ovário vai ser desativado, vai parar de ciclar, e aí precisaria do congelamento de óvulos, é um tratamento que hoje em nenhum lugar sai por menos de R$ 10.000. Então, quantas pessoas têm condição de fazer esse tratamento, né? Então, são pessoas que decidem pela identidade de gênero, decidem pela hormonização e decidem por abrir mão da fertilidade.